Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que gosta aí, trabalha no mercado de incorporações imobiliárias, você é corretor de imóveis, advogado, qualquer pessoa que trabalha aí no mercado imobiliário. Meu nome é Guilherme Ramos Reis e nesse canal aqui a gente vai falar sobre é, incorporações imobiliárias, mais especificamente grandes incorporações, né? Aí você usando pouco capital próprio e sem usar, sem pagar juros também. É ou não é possível isso? Bom, se você não me segue ainda no canal, pode seguir aqui, compartilha isso para todo mundo que mexe nesse ramo, que eu tenho certeza que aqui vão sair sites que vão agregar muito valor, né? Porque aqui a gente tem muita bagagem de conteúdo para trazer. Só eu, são 13 anos de mercado, nesse mercado de construção e venda como incorporador, já construí e vendi aí mais de 550 unidades, né, em torno de Brasília. Eu sou de Brasília, claro, né? E eu trouxe aqui um convidado especial, mais que especial. Antes de ser incorporador, a gente era amigo, né, amigo desde o ensino médio, Colégio desde o ali, na colégio. farra de E a gente começou marista. nesse mercado aí como sócios. E aí acabou a sociedade depois de alguns anos, mas a amizade permanece. E ele tem muita experiência nessa área também. Tenho certeza que vai agregar muito valor aqui nessa nossa conversa. Então vamos lá, vamos começar? Carlos Eduardo Pereira Carvalho. Se eu pudesse apresentar aí para o pessoal Mais te conhecido conhecer. como Cadu Carvalho. É isso, eu construo também há 13 anos e hoje o meu foco de fato está na incorporação imobiliária, né? E, enfim, tô vindo aí para agregar, passar o conteúdo que eu souber para vocês. E, enfim, espero trazer alguma coisa de muito valor aí para vocês aplicarem na vida de vocês e gerar resultados práticos. Conta um pouquinho da sua história, Cadu. Como é que tudo começou? Cara, eu comecei com 18 anos de idade. Eu entrei em engenharia civil na UNB. E aí, no meu primeiro semestre de faculdade, a gente é, viu que tinha um amigo construindo, que estava fazendo dinheiro. E aí, via o pessoal aqui em torno de Brasília construindo aquelas casinhas do Minha Casa Minha Vida, aqueles primeiros empreendimentos que surgiram. Era um tio seu, né? Um tio Eu, meu eu lembro da gente também ter ido lá tava conversar com seu nisso. tio. E aí eu fui visitar a obra dele, e aí a gente viu ali a região, o que que o pessoal tava fazendo. Na E época era o Minha nem Casa Minha Vida raiz mesmo, né? não tinha predinho ainda, não tinha aqueles empreendimentos gigantescos igual tem hoje. Era um negócio, pegava um terreninho, construía poucas casinhas ali. Rentabilidade de. Na época a gente acreditou que ia ser um absurdo, né? E aí, lógico, muitos erros na prática ali que a gente aprendeu. Não foi como esperado, mas, pô, legal pra caramba. A gente imaginava, vou investir 60 mil, vou tirar o dobro. Que talvez muitas pessoas realmente conseguiram, mas a gente já teve um lucro legal. Só que é muito diferente do que a gente faz hoje, né? Que depois que foi evoluindo, a gente viu que você fazer a incorporação e vender para o cliente é uma coisa que gera muito mais resultado. Você não precisa desembolsar aquele dinheiro todo para fazer o empreendimento. Então, de um lado tem a Minha Casa Minha Vida raiz, que as pessoas construíam para depois vender. E do outro lado a gente tem as incorporações, que já com venda na planta, onde você vende para construir. Seria basicamente isso ou É não? isso, exatamente, exatamente. E o que a gente vê dos empreendimentos grandes é que, via de regra, eles são todos vendidos na planta, né? Ah, construção civil é um negócio de capital muito intensivo. Então, para você fazer realmente empreendimentos muito grandes, é muito relevante você definir de onde é que vem os recursos. E o recurso vindo do cliente é o recurso mais barato, né? Você tem menos juros, enfim, você recupera o crédito com a caixa para você fazer novos lançamentos. Então, você gasta tempo agregando mais valor para o mercado, né? Que é gerando produtos novos, idealizando o que o mercado realmente quer, o que o mercado realmente vai comprar. E você conseguindo vender sem nada. E aí o próprio cliente paga o empreendimento. É muito interessante, né? Depois que tu entra, tu não quer nunca mais voltar para construção para depois vender. Não faz muito sentido. Bacana, porque é exatamente isso que a gente vai falar hoje, sobre incorporações com venda na planta. E eu trouxe o Cadu aqui para a gente falar mais especificamente sobre o processo de venda.
né? Como é que funciona a venda na planta, né? Quais são os processos? Quais são os cuidados? Né? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens, né, de você vender na planta? Cara, então, o processo em venda em planta, você vai definir tudo com antecedência. Qual que é o tipo de material que você vai utilizar, qual que é o acabamento da torneira, você vai fazer um memorial descritivo. Aí, o que regulamenta isso mesmo é o memorial de incorporação. Você vai ter tudo registrado, o que que vai ser de todos os detalhes. Todos os acabamentos, especificações de materiais também, né? Tudo, exatamente. De marcas. Não existe esse negócio, vou tomar essa decisão aqui no meio da obra. Porque o cliente, ele tá comprando aquilo que você tá colocando no papel. Eu lembro que eu fiz uma pequena alteração, assim, na verdade eu fiz uma melhoria em um empreendimento que eu estava fazendo, apoio à produção, venda na planta, memorial descritivo já realizado. Eu quis fazer, Cadu, uma alteração de uma pia de inox para uma pia de granito, que teoricamente tem uma qualidade melhor, né? Você acredita que eu tive que pegar a assinatura de todos os moradores autorizando fazer essa mudança? Então, e assim, e voltou esse processo porque não era uma assinatura simples. Eu precisava pegar uma assinatura toda digitalizada, não podia ser escrito à mão, né? E com reconhecimento de firma. Então, assim, tem um trabalho grande para você fazer uma alteração. Porque assim, o grande problema que você tem na incorporação é justamente esse. Se você entrega uma coisa diferente do que foi prometido para um cliente, ele vai processar. Então, teoricamente, a Caixa, ela está acostumada. Ela é o principal banco de financiamento dessas incorporações de médio porte, vamos dizer assim, né? Então, ela já deve ter sofrido muito com isso. Então, ela toma todos os cuidados para todos os clientes concordarem com tudo que está sofrendo alteração. Para quando você chegar a entregar a sua chave, você tá tranquilo, tá resguardado. Isso traz uma segurança também para o cliente, né? Claro. Porque ele sabe que vai ser entregue exatamente aquilo que foi registrado no memorial. É isso. E é isso que ele compra. É isso que ele compra. Agora, vem cá. Nas tuas vendas, teve algum cliente que pegou o memorial descritivo, leu todos os itens ali? Cara, eu acho que nenhum. Eu acho. Nenhum. Sendo muito sincero. Do meu lado também, nenhum fez isso. Na verdade, só depois que a gente entregou, que eles foram conferir o que tinha no memorial descritivo. Cara, mas aí é aquele negócio, né? Assim, existem casos de clientes mal intencionados mesmo. Então você tem que estar resguardado. Então, cara, não altera o que está no memorial. Porque se um cliente for lá e bater o pé, não, ó, isso aqui era desse jeito, aí ele vai lá, geralmente advogado, entra com um processo coletivo ali. Com todos os direitos, né? Com o direito Tudo dele. certo. Você vai pagar, você vai tirar a tua margem de lucro no mínimo ali no negócio. Então, não vale a pena. O ideal é você seguir o papel, seguir a incorporação é uma bonitinho. proteção, o memorial descritivo é uma proteção tanto para o comprador como para a gente incorporador. A gente só Com precisa certeza. seguir certinho. É isso. É isso. Agora, e quais são os problemas disso, do memorial descritivo registrado? Você tem que pensar tudo isso antes, né? Você não pode É isso. mudar Na no realidade, é meio do muito caminho. importante você ver o que é relevante para o cliente. Um dos grandes desafios que a gente vê hoje é encontrar o produto certo no lugar certo. Então, você botar o tipo de acabamento que é compatível com aquela região, o tipo de esquadria que é compatível. Porque isso muda drasticamente. Você vai botar um padrão de acabamento A num lugar que o terreno de uma classe C, muitas vezes o teu cliente não vai pagar por aquilo. Então, você tem que decidir, definir muito bem o que você vai colocar no teu empreendimento. Fazer um orçamento muito cuidadoso para você conseguir ter um resultado lá no final. Então, cara, é isso, é muito importante você definir. Muito. E se você não conhece a região, qual que é a estratégia para você poder montar um produto específico para aquela região ali que você não vai errar e vai conseguir atingir o público ideal? Então, nesse empreendimento que agora a gente lançou em Lusiânia, a gente contratou um estúdio de mercado mesmo. E aí, nesse estúdio de mercado, eles colocam as coisas que a gente tem dúvida. Então, assim, qual que é a importância de uma academia para o cliente? Qual que é a importância de um salão gourmet? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância da fechadura digital, do porcelanato? Enfim, de tudo que a gente tinha de definições a se tomar. Para exatamente, cara, o que que eu vou colocar nesse produto?
Aqui, nesse lugar, ninguém se importa com pet friendly. Então, eu vou tirar isso e vou ampliar meu bicicletário, sei lá. Esse tipo de definição é muito importante. Porque, querendo ou não, você não tem uma regra. O Brasil ele é muito vasto. Então, um empreendimento no Nordeste, se você não entregar com a rede para você pendurar, o cliente não vai fechar teu apartamento. E a gente aqui de Brasília, que ninguém usa a rede, nunca ia pensar num negócio desse. Então, quando a gente fala de venda na planta, a gente tem que pensar numa boa definição de produto para que aquele produto seja específico para o cliente que você quer vender. Isso. E isso vai influenciar no resultado. Pra caramba. Então, não deixa de ser aí um dos primeiros passos para se vender bem o empreendimento, é pensar na tipologia, né, quais são as características ali para atingir o público correto. Isso, e é importante você ver também a faixa de renda ali daquela região, ver se tem a quantidade de pessoas que realmente podem comprar aquele teu produto. Não adianta, eu vou fazer um prédio maravilhoso de milhões que, cara, não tem esse público naquela cidade. Então você tem que tomar cuidado. Então, nem sempre melhorar, por exemplo, o acabamento é uma coisa positiva. É de jeito nenhum. Cara, você tem que estar enquadrado no que o cliente valoriza. O produto certo para o cliente certo A naquela venda região. que faça sentido. E a gente estava lá nesse Connect Mob e o que a gente percebeu que está em alta são serviços ali, às vezes que não são coisas do produto, mas você preparar ali para um hall de entrada ter um locker para o carteiro entregar as coisas, um mercado, um mini mercado, você ter um aluguel compartilhado, coisas que não são propriamente construção, mas que isso agrega um valor, dependendo, claro, do local que você vai fazer. No centro de São Paulo isso é relevante, talvez em Brasília não pegue. Então, assim, tem que estudar o mercado para ver o que realmente faz sentido para cada lugar. E você consegue fazer pequenas adaptações no seu produto, então, para atingir de uma forma mais atual o teu cliente, né? Isso foi o que eu mais tirei de lição desse Conecta. Porque às vezes são pequenos ajustes, muitas vezes comerciais, que da maneira como você vai falar um negócio. Porque, querendo ou não, quem vai arcar com aquilo é o cliente, quem vai colocar aquelas melhorias vai ser ele, mas você mostrar assim, ó, já tá preparado para isso, você agrega muito valor pro teu E você cliente. acredita que essas benfeitorias, essas melhorias, elas são ideais para serem colocadas para dentro da área privativa do cliente, ou são melhorias aí que tem uma tendência para ser colocada no coletivo ali, na área de lazer, uma coisa mais bem distribuída? Cara, depende pra caramba, assim. Tem as partes internas, né? Que, beleza, tem uma demanda de 3/4, tem uma demanda de kitnet, enfim, que isso varia. E tem muito de serviço também. Às vezes não é ter mais serviço, mas é ter uma redução do custo de área comum. Porque às vezes o condomínio tá caro demais porque tem um monte de coisa que as pessoas não usam. Então eu entendi errado. Não é, na verdade, um investimento em benfeitorias para o edifício. Na verdade, é um investimento em serviços, né, que vão ajudar ali aquele. Pode ser. É complexo. Às vezes, se eu coloco uma piscina, que uma piscina vai ter um custo de aquecimento que é muito alto. Você tem um salão de festas que às vezes é caro, mas se você, igual o pessoal da House está praticando, se você paga pelo serviço que você tem, vou usar o salão de festa, vou pagar por isso. Eu vou alugar a bicicleta compartilhada, eu vou pagar com isso. Você acaba reduzindo o custo do condomínio, que gera um valor para todo mundo. Os aluguéis das lojas ficarem para o condomínio e isso reduzir. Que a intenção é reduzir o valor de condomínio, para quem não usa, ser uma coisa mais compatível. Então, provavelmente, então, hoje o que tem está atraindo muito cliente é um valor de condomínio mais baixo. E o incorporador pode usar de alguns artifícios para reduzir essa taxa de condomínio. Não o contrário, agregar mais serviços que o incorporador acha que vai melhorar o empreendimento, mas que na verdade vai trazer custos mais altos que isso. vão afastar cada Cara, vez mais. muitos incorporadores erram de querer ficar botando as coisas de cabeça, segundo eles, né? Então, assim, a grande questão é você tomar a decisão com base em dados. Eu tava com um amigo meu que constrói aqui Mas no... vem cá, deixa eu só te cortar aqui. Claro. Mas por exemplo, se você. Não, pode continuar, que depois eu faço essa. Ele constrói aqui no Noroeste. E aí ele tava falando de um sistema que eles colocaram de tirar
poeira nos cantos. Falei, cara, por que você colocou isso? Aquele aspirador, né? É, um aspirador de Sai parede. da parede e vai pra... Isso. Muito bacana aquilo. Então, beleza. Por que ele tá colocando isso? Porque todo mundo tá fazendo. Será que realmente é isso que mais agrega valor pro cliente? Então, assim, aquilo gera um custo. É literalmente o retorno sobre o investimento. Quanto que o cliente está disposto a pagar por isso? Nessa pesquisa de estudo de mercado, eles fazem uma distinção ali. Beleza, eu sou indiferente com relação a essa melhoria, eu gosto, mas não pagaria mais por isso, e eu gosto e eu pagaria mais por isso. Então, se o cliente gosta, mas não paga mais por isso, às vezes não faz sentido você Não colocar. faz sentido incluir, né? Mas se o cliente gosta e faz questão, beleza, não, isso aqui eu vou implementar no meu empreendimento. Agora, engraçado, assim, não acontece muito do cliente se preocupar com taxa de condomínio. Pelo menos comigo, não é uma pergunta muito recorrente. Para você nos seus empreendimentos? Cara, pra mim tá sendo. Eles perguntam O qual é a pessoal taxa pergunta. do condomínio. Isso é um fator importante para fazer a aquisição daquela unidade. Cara, a princípio sim, as pessoas colocam um orçamento ali, né? Então, se o condomínio tá acima do que elas podem, enfim, isso influencia. É uma coisa que você tem que ter uma previsibilidade, uma coisa próxima. Que seja barato, a pessoa vai saber que é barato. Se tem muitas outras coisas de área de lazer, cuidados, enfim, ela vai saber que custa mais caro. Porque tem condomínio que às vezes bota um monte de coisa, tipo o que a gente vê no ocidental ali, que o pessoal não cuida. E não Que aí usa, né? acaba que deprecia o valor do imóvel. E na realidade a intenção é você criar um empreendimento que as pessoas ficam satisfeitas por décadas, que o negócio vai estar valorizando, que ela vai vender lá na frente melhor. Mas para isso exige um cuidado, exige um custo, né? Eu vejo que uma das coisas, por exemplo, que tem, que os incorporadores estão fazendo é tirar o porteiro e colocar aquele sistema de automação, né? Que ele abre lá, você entra, tem o reconhecimento facial, você entra, você não precisa nem estar com compras ali na mão, ele já faz o reconhecimento, já abre a porta, fecha uma, abre a outra e ainda avisa quando... E tem porteiro, porque na verdade o porteiro ele é remoto, não é Uhum. mais aquele porteiro físico. Isso é uma das grandes coisas. No meu prédio mesmo onde eu moro, isso causou uma redução significativa do custo de mensal ali, de porteiro propriamente dito. Então, além de ficar mais barato, se elimina um baita de um risco trabalhista. Quantas vezes eu cheguei de madrugada e o porteiro estava dormindo? Então, tipo, nesse caso é a máquina. Você não tem falha São pelo menos humana. 4 porteiros, né, para ficar ali. Tem nos 12 por horários certos. 36. Cara, e risco trabalhista, de processo. Quanto mais você conseguir automatizar, enfim, eu acho melhor. Então, fazendo um resumo, a primeira parte das vendas é você antecipar ali a necessidade do cliente, tentar agregar serviços que vão melhorar a vida do cliente, né, serviços que são mais atuais para o dia a dia, né, da nossa realidade, e também soluções que vão reduzir o custo aí do condomínio, né? Então, é pensar muito na tipologia que você vai fazer naquele empreendimento. E o básico também é relevante, né? Você pensar, cara, a quantidade de vagas, o espaçamento, se uma coisa que os clientes estavam colocando nas pesquisas do DataZap lá, por exemplo, com relação à varanda, se tinha ventilação ou se não tinha. Ainda mais agora, né? A gente está passando por uma onda de calor. Assim, uma das formas de você testar esse mercado é você de fato testar. Você faz um empreendimento ali, você testa. Então, eu antes de fazer um empreendimento apoio à produção, eu fiz uma unidade igual, idêntica à que eu queria fazer, só que eu fiz alguns testes. Então, por exemplo, eu fiz um empreendimento que metade dele tinha varanda e a outra metade não tinha varanda, era a varanda fechada, né? Porque uma coisa é você perguntar para as pessoas, né? Uma coisa que ela não tem a capacidade de imaginar. Outra coisa é você ver a pessoa entrando lá e sentindo o que, que ela acha, né? É. E de fato, na época eu não sabia qual era o resultado, mas foi unânime, assim, a quantidade de cliente que queria a varanda, né? Entrou, sentiu, viu aquela claridade no apartamento e preferiu a varanda dos que não preferiram a varanda. E o que eu fiz? Adaptei isso para o meu produto para a escala, para aí já replicar numa escala maior, porque eu entendi qual é a necessidade do cliente. É isso. Cara, muito bacana. Teoricamente, em Lusiânia você não tem tantos dados, né? Mas se você for pegar Brasília, São Paulo ou em cidades maiores, grandes metrópoles, você já tem muitos dados.
do que vende, quais são os principais lançamentos, o que tem de diferenciais, que aí você consegue ver a velocidade de oferta, velocidade sobre oferta de venda ali, né, dos outros empreendimentos para você aplicar no seu. O que as pessoas estão aplicando. Tem empresas, tipo, que a gente fez até a cotação para fazer o estudo de mercado. Que, cara, eles têm milhares de dados. Que aí você vai tomar uma decisão muito assertiva, gastando muito menos do que fazer um empreendimento diferente, sabe? Agora, é engraçado porque numa pequena distância entre uma cidade e outra, você já tem diferenças muito relevantes, né? Que eu vejo que muitas pessoas copiam, muitos incorporadores copiam o produto de outro incorporador e que não necessariamente tem o mesmo resultado. Uhum. Porque tem uma diferença ali de 60 quilômetros, 70 quilômetros, que já muda toda uma cultura, uma forma, uma visão, né, das pessoas. Eu vejo, por exemplo, nessa região de Lusiânia, eu vejo que as pessoas têm muita resistência à compra na planta, porque lá no início, um dos primeiros empreendimentos venda na planta, que foi aquele shopping gigantesco que tem lá, aquele shopping não deu certo. Foi um empreendimento que as pessoas que compraram tomaram prejuízo. E por ser uma cidade pequena, aquilo se espalhou, né? Que notícia ruim, né? Espalha adoidado. Então, isso influenciou muito a essa visão, né? Essa resistência. Uhum. Mas você tem outras regiões ali que são bem próximas que já não tem essa cultura, né? Não tem esse medo. Tu tem algumas ferramentas que dá pra gerar de contorno de objeção nisso, né? Assim, você tem aqueles seguros que garantem o término de obra, que é caro pra caramba, mas agregam pra isso. Você mostrar o histórico de entrega, de, pô, tem 13 anos entregando, já tem não sei quantos milhares de metros quadrados construídos. Isso aí gera uma credibilidade. Mostrar que você tá dando passos, assim, que você vai entregar aquilo. Tem uma questão que é extremamente relevante, que é o patrimônio de afetação. Porque, cara, isso é fundamental. O patrimônio de afetação ele foi criado na época da quebra da Encol, que mostrava que ela misturava o dinheiro dos empreendimentos. E agora, com o patrimônio de afetação, as empresas têm o benefício fiscal de pagar menos imposto, mas você só pode usar o dinheiro daquele empreendimento para fazer aquele empreendimento. Você Então, acredita que esse é um argumento bom de vendas também? Ajuda ou não? ajuda, velho, é fundamental. Cara, Então, a gente falou de alguns aspectos que vão ali desde a concepção do produto, e esses outros eu acredito que seja uma coisa mais próxima ali do período da venda mesmo, né? Já definiu o produto e agora você tem que convencer esse cliente, né? Trabalhar esse cliente do porquê que comprar na planta ali é bom. Né? Por que é melhor que comprar um empreendimento que já está pronto? Então você tem o seguro de obra, que vai resguardar ele, você tem um patrimônio de afetação, né, que dá segurança de caso aconteça alguma coisa com a construtora, né? E o que mais? a vantagem que a gente tem de comprar na planta são algumas, né? O primeiro é a valorização durante o período de construção mesmo. Então, todas as construtoras, elas querem chegar num ponto de equilíbrio, que seja cumprir as cláusulas suspensivas da caixa, ou o número de vendas que vai garantir o fluxo de caixa delas. Então, existe um desconto nesse período, que é no início. Então, assim, se você for comprar lá depois, você não vai ter aquele mesmo preço. O último empreendimento que a gente fez mesmo teve uma valorização de uns 20% do início até a última unidade. Isso em um período de 1 ano e meio ali de construção. Então, existe essa valorização que é E bem as pessoas significativa. conseguem entender isso, procuram o empreendimento ali na planta mesmo, querendo essa valorização. Também, eu Ou acho ela é que mais um assim, fator mesmo que influencia, que ajuda? é um fator que influencia para ela comprar antes. Para estar, como diz, assim, em planta mesmo, sem nada de obra. Para você argumentar dela comprar. Eu vejo que, por exemplo, o brasileiro já entendeu essa cultura de comprar antes, com mais desconto há algum tempo, né? Você vê, por exemplo, os ingressos de shows, é o mesmo show ali. O ingresso, quando você compra 6 meses antes, você paga 20%, 30%. E Uhum, quanto mais próximo do evento vai chegando, mais caro aquilo vai ficando, né? exato. E é o mesmo ingresso, mesmo show, mesma data, a pessoa vai sentar no mesmo lugar. Em um cenário, ela compra 20%, no outro cenário, ela compra o valor cheio, né? Às vezes até o dobro do valor, né? É isso. E a mesma coisa seria venda na planta também. Pessoa que busca antes aquele empreendimento, ela vai comprar ele mais barato, né? Vai conseguir um desconto aí que vale a pena para ela esperar a construção. E às vezes ela só vai conseguir comprar só na planta. Por quê? O banco ele só financia os 80% do valor do imóvel. Os outros 20%,
Se o imóvel estiver pronto, ela vai ter que ir no ato. São raras as construtoras que postergam para receber aquele valor depois que entrega as chaves, porque não tem realmente tanta segurança jurídica. Mas se você compra um empreendimento que está lançando agora, você tem 36 meses para pagar, mesmo que você não tenha aqueles 20% no ato, você consegue dividir a entrada e pagar uma parcelinha pequena e conseguir o teu imóvel. Não fica mais impossível adquirir um imóvel, né? E isso fica muito mais simples de adquirir. Muito mais. Então, esse prazo para poder pagar a entrada ajuda bastante também com relação ao imóvel na planta. E você acha que esses benefícios, os corretores conseguem passar esses benefícios num atendimento? Cara, eu acho que o que mais faz diferença é o produto ser acertado, na minha opinião. Se você tem um produto bom que não tem ali na região, que as pessoas estão procurando, 1, 2 quartos naquela localização, você vende muito o terreno, o quanto que ele está próximo de uma escola, o quanto que ele está próximo de um ponto de transporte público, o quanto que aquela localização vende, o que que se tem naquele empreendimento, que muitas vezes você não tem na região. Então, isso é o que fez, principalmente, a principal diferença para vender o último empreendimento que eu fiz, do Esplendor. Cara, a localização, o tipo, a esquadria, que não tinha. Então a gente desenvolveu um produto único. E isso vende. E assim, só tem aquele empreendimento. Se você não comprar aqui agora, você não vai ter depois. E, dito e feito, a gente terminou as vendas muito antes de acabar a obra. Então, é isso. Agora já era. E cadê? Eu quero, mas não tem. Acertar o produto é o que faz mais diferença, na minha opinião. E já que você teve aí sucesso de vendas desse empreendimento, queria te fazer uma pergunta bem específica, porque eu já conheci o ponto de vista e eu queria saber a sua opinião agora aqui. Vender 100% na planta ou vender 80% e fazer uma retenção de 20% para você vender mais caro lá no final? Qual que você prefere? Então, isso depende do teu fluxo de caixa e fazer conta de número mesmo. Porque assim, se você vende menos, você vai estar pagando os juros da caixa. Se você, claro, ou o custo do dinheiro próprio. Então, beleza. Teoricamente, com 80%, você tem já um fluxo positivo. Isso. Então, você poderia parar ali, segurar 20% das suas vendas, né? E aguardar você ganhar nessa valorização do imóvel e vender ele um pouquinho mais caro no final. Pode ser. Não é muito o meu perfil. Assim, por quê? Eu imagino que exista uma energia de vendas. Então, eu tenho todo um custo para gerar aquela venda. Tem o aluguel do stand, tem os tráfegos pagos, tem os indiretos que acontecem ali. Então, para mim, eu acho mais interessante, minha opinião, mas isso é muito pessoal, eu vender aquele empreendimento e gastar minha energia, canalizar minha energia em desenvolver um próximo produto que eu vou ter um volume de dinheiro do que simplesmente ser o investidor que ganha na valorização do imóvel. Eu acho que eu posso ter parceiros que vão fazer essa compra do imóvel ali para vender aquele imóvel depois, que, enfim, vão ganhar aquele dinheiro. Eu prefiro manter o meu capital, que querendo ou não, se você deixa de vender, você deixa de receber aquele dinheiro. Certo. Então, usar aquele capital para desenvolver um produto novo. Porque, na minha opinião, o retorno sobre o investimento de uma incorporação ele é muito mais alto do que o de um imóvel. Então, se eu desenvolvo um produto que ele é bacana, vou desenvolver um produto legal, vou colocar o material de marketing, vou gastar, enfim, o preço de poucos apartamentos ali de comercial, cara, eu tenho a chance de lucrar muito com aquilo, sabe? É Então, interessante esse seu ponto de vista. Realmente é um pouco diferente da minha visão. Eu acredito que a gente deve desenvolver uma forma de venda, um processo de venda que não envolva uma estrutura fixa para aquele empreendimento, mas que todos os custos sejam variáveis para a venda. Então a gente tenta, por exemplo, coloca um valor de corretagem um pouquinho maior, né, mas não tem ali um stand muito caro, né, e você consegue aí, com estratégia, não só você jogar algumas unidades para o final, mas como também queimar estrategicamente algumas unidades no início, uhum. né? Então, o que você pode fazer? Você pode diminuir ainda mais o valor no início para você startar com aquela de uma forma muito mais rápida,
sem que você tenha que ficar preso ali esperando chegar na demanda, ou então às vezes até começar com 50% do empreendimento vendido, Uhum. o que permite você segurar um pouco mais das suas vendas e você também ganhar na valorização. É uma questão de conta. Na realidade, tem que ver o quanto que você dá de desconto e o quanto que você, versus o que você vai gastar com comercial. Então, sei lá, eu acho que o comercial ele encanta pra caramba. Tipo lá no Conecta, você vê aqueles óculos lá 3D. Pô, aquilo faz uma diferença pro cliente entrar, entender o padrão de acabamento. Você elimina. Não que você elimine o corretor ali, mas É decorado, né? Próprio decorado. O custo de Isso. fazer um decorado hoje é uns 50 mil, para talvez até mais. E você padroniza, assim. O corretor ele vai fazer um trabalho mais inteligente da captação, de uma conexão com o cliente. Mas, cara, é, aquela repetição que você vai, aqui a gente tem a esquadria tal, porcelanato da marca tal. Pro cliente ouvir, ao invés do corretor gastar saliva, pô, aquele Um decoradozinho ali, processo aquele já óculosinho meio que já. validado ali, de uma forma de se falar que já tem todos esses Cara, pontos, né? é isso. É muito legal. Então, assim, sei lá, eu gosto da parte de você encantar o cliente. E o que realmente encanta o cliente, a gente percebeu, assim, que não tem nada a ver com a obra. A gente foi visitar uma obra da Exetec agora. Cara, cada apartamento era, assim, muitos milhões. Quando você vê aquilo no stand de vendas, a maquete, o vídeo, você se encanta tanto com o produto que a gente falou, não, cara, vamos lá na obra ver. Você, mesmo que a obra esteja lá erguida muito próximo de acabar, você não tem a mesma sensação tão boa quanto você vê no material digital. O material digital encanta tanto o cliente que às vezes você pode cobrar mais por aquilo. Então, é conta. O quanto que você vai encantar o cliente versus o desconto que você vai dar. E o que você acha? Esse encantamento do cliente durante a visita ali, você acha que conta mais do que a simples exposição de benefícios? Porque hoje você tem eu fico pensando na minha cabeça dois cenários. Um cenário em que o cliente entra no stand de vendas e o corretor começa de uma forma verborrágica, começar a jogar os benefícios daquele empreendimento. Uhum. E o outro é, de uma forma mais estratégica, o corretor mostrar para esse cliente, encantar, né, esse cliente mostrando o empreendimento, né, já colocando, por exemplo, um óculos 3D, visualizando, escutando. Não, faz total diferença o cliente visualizar. Total. Assim, no que a gente fez, a gente não tinha decorado. Mas a gente colocar uma amostra da esquadria que a gente ia colocar fez muita diferença. Mostrar o porcelanato que a gente. É o que a gente chama do painel de acabamento. Então, ó, o seu piso vai ser esse aqui. Então o cliente vê, ele toca, putz, não, bacana, gostei, isso faz diferença. E o digital, ele faz muita diferença também. Você mostrar as imagens, ó, o seu paisagismo vai ficar assim, as plantas vão ser dessa E aí é altura, muito importante ter um renderizado com qualidade, né? com qualidade, isso faz Aí muita vale a pena diferença. você realmente investir algo que, né, um valor um pouco maior para conseguir encantar realmente o cliente nos detalhes, né? Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. A imagem boa, para o cliente ter uma noção, o cliente se encantar, pô, tá bonito. Isso não ser aquele renderizado cru, mas um renderizado bacana. O cliente, cara, é isso que eu quero para mim. Eu pago a mais por isso aqui. É isso aí. Isso é verdade, Cadu. Eu vejo que, por exemplo, eu sinto que tem um encantamento muito maior na planta, um interesse, uma vontade de adquirir muito maior do que quando ele está pronto. É, E não tem nada a ver, porque o produto é o mesmo, mas é eu isso. acho que tem um imaginário ali do cliente que está comprando aquele empreendimento, que ele está comprando um sonho ali, ele está comprando aquilo que é, né, talvez, por que será isso? Será que é porque os clientes já estão começando a estar muito nessa parte digital e Cara, é complexo isso mesmo. A gente reparou isso, assim. A obra fez pouca diferença pro comercial. É engraçado, não sei explicar. Mas é, é psicológico. Igual esse empreendimento da Zetec. Você vai na obra assim, cara. a Não é obra isso. não é mais sem graça do que o que eles vendem ali, né? Agora, imagina, esse óculos é como se fosse um videogame.
Você entra lá dentro, você aperta os botões, você vê o que você quer. Você entra lá, você clica no botãozinho, você liga a televisão, você desliga e liga o chuveiro. O cliente vai lá, olha naquele painel da televisão, cara, qual que é a localização, você brinca. É até melhor para o cliente enxergar um mais macro, né? Ah, o que que tem na redondeza? O que que ele vai ver naquele pavimento que ele está comprando, Ele porque é uma consegue vista ver, de inclusive, o drone. drone, né? Ele tá assistindo ali aquela visão do alto, Isso, né? Ele tá realmente como se ele estivesse ali voando, né? Já dá uma é sensação isso. Ele não vai ter completamente isso na diferente. obra, não vai ter isso no Não vai- decorado. Na Ele vai obra é estar lá mais no preocupação, né? 17º Se vai andar. cair algum tijolo na cabeça ali, aí tem a mão de obra falando aquele barulho todo. É, cara, é muito legal. É muito maneiro. Vender na planta, pô, eu tô curtindo muito. E é isso. Hoje tá tudo assim. Você vai fazer um tráfego. Cara, como é que você vai fazer? Você vai atrair um cliente para visitar? Ou você vai atingir dezenas de milhares de clientes com uma imagem maneiríssima e trazendo ele para você? Hoje, o objetivo, então, o resultado maior em vendas está sendo direcionar esse cliente, por exemplo, para um site de vendas, onde ele vai ter acesso a todas as informações ali, ou para um vídeo ou um decorado, do que ele de fato tentar marcar a visita física desse cliente. É isso, eu sou muito grato a tu, né? Que tu me ajudou muito nesse desenvolvimento aí das vendas, que, putz, é sensacional. Hoje eu penso só que ele não tem que ter todas as informações. Por Fazer uma exemplo, retenção de informações estratégicas. por exemplo, às vezes preço talvez não seja muito interessante ele ter. Porque assim, é muito importante o cliente olhar para o preço e achar o preço barato. Só que a intenção é você colocar um preço que seja atrativo para você de margem também. Só que você tem que mostrar o valor antes do preço. Então você Bacana. agregar assim, putz, a localização é assim, o padrão de acabamento é assado. Quando você vai mostrando os benefícios, o cliente pensa, putz, esse imóvel ele é mais caro. Quando você já joga o preço, o cliente, putz, não, comparado com os outros. Só que ele não viu os mesmos benefícios. Então, você tem que mostrar os benefícios antes de mostrar o preço. Essa é, na minha opinião, sabe? Como é que era antes o processo e como é que é hoje esse processo de vendas? Cara, a gente ajusta sempre, né? Assim, tudo que você vai vendo que você vai errando, ou vai tendo um feedback ali, a gente vai ajustando no processo de venda, né? Mas é seguir o processo clássico, né? De prospecção, pô, captar os leads mesmo. Internet, cara, é isso. Tráfego, você consegue atrair muita gente para conhecer o teu produto ali. Beleza, qualificação é muito importante para você não perder tempo com um cliente que não consegue comprar teu produto. Beleza, qualificação, depois você vai para apresentação, aí sim, encantamento do cliente, mostrar para ele em detalhe, gastar um tempo com o cliente, tirar as dúvidas dele, fazer toda aquela parte de contorno de objeção que é importantíssima. Que às vezes são contorno de objeções gerais mesmo, né? Mas enfim, isso e partir para fechamento. Você tinha falado sobre o Conecta Obrigado. Imóvel, o evento, né? Que uma das coisas que fez muita diferença foi as pessoas tomarem decisões, né, os incorporadores, em cima de dados. E você controlar todas as porcentagens de avanço ou de estagnação, né? O cliente parou em qual etapa ali. E para isso, eu acho que é muito importante, de fato, a gente ter, em primeiro lugar, a qualificação desse lead de uma forma mais completa possível. Então, eu gosto muito de pensar em que a gente tem que dar a opção para aquele lead o mais longe possível, né? Caso ele tenha interesse, isso independente do horário. Isso, Então, claro. às vezes muitos dos clientes estão lá depois de meia-noite, 1 hora da manhã, olhando o empreendimento, né? E ele quer ali ser atendido, né, naquele horário. Uhum. Então, eu dou a possibilidade para os meus clientes de fazer a qualificação deles e, obviamente, eu vou deixar eles irem ao máximo possível. Então, a gente começa com perguntas cada vez mais simples, que são perguntas básicas hoje, que já permite a gente dar, por exemplo, um resultado da simulação para esse cliente, só com as perguntas básicas, e depois a gente vai indo para as qualificações mais avançadas. Então a gente já começa a perguntar, por exemplo, que tipo de profissão ele trabalha, qual é o tipo de renda, se ele é casado, se ele não é, para depois a gente ir para as perguntas mais específicas, que são, por exemplo, o número do CPF. Cara, uma das coisas que eu gostaria muito de implementar para ir no próximo ano lá no Conecta, já com isso ajustado, é o API do WhatsApp com o chat GPT
para você fazer esse tipo de qualificação. Eles mostram os exemplos que eles fazem de forma completamente humanizada, personalizada, que assim, cada resposta vai criar a caixinha, né? Beleza? Da profissão, da renda, que você vai conseguir categorizar, planilhar para fazer a tua qualificação. Mas eles adequam para ver o que, que o cliente está buscando. Ele está buscando para investimento, está buscando para aquilo. Então, se é para investimento, ele vai mostrar um material de rentabilidade. Se é a renda X, ele já direciona para o empreendimento, para ele ver o catálogo dos empreendimentos específicos. Cara, o que o pessoal está fazendo de tecnologia muito maneiro. Uma das coisas que eu percebi nesse processo, por exemplo, o WhatsApp. Eu vejo que o WhatsApp é uma ótima ferramenta de desenvolvimento de vínculo com o cliente. Porque você tem ali uma oportunidade de conversar com o cliente, né, de uma maneira confortável para o cliente, que ele responde quando ele quer. Não é uma ligação em que às vezes ele está na correria e tal. Então, uma das coisas que eu fiz em testes, eu percebi que no WhatsApp não valia a pena fazer a qualificação desse cliente, porque eu perdi a oportunidade de estar desenvolvendo o relacionamento com aquele cliente ali. Então, eu resolvi fazer a qualificação para uma outra plataforma, né? Mas de uma forma em que, quando ele entra na qualificação, aquele cliente não pode ter nenhuma dúvida sobre o empreendimento. Então, eu vejo que, por exemplo, se você faz um anúncio no Facebook e direciona ele direto para o WhatsApp, aquele cliente, ele não sabe nada do empreendimento. Toda conversa que você vai ter com aquele cliente é tirando dúvidas sobre o empreendimento, né? E aí o trabalho do corretor pode até ser o trabalho de um corretor já automatizado, humanizado, não tem problema, mas o trabalho do corretor é nutrir esse cliente com informações do empreendimento. Onde que é a localização, onde que é... Então, hoje a estratégia que eu venho adotando e que tem dado muito resultado, né, antes de fazer a qualificação desse cliente, é direcionar ele para um local onde ele vai ter acesso a todas as informações daquele empreendimento. Você tem ali localização, os pontos de referência, quantos quartos são, que são as coisas mais básicas. Então, eu gosto muito de lidar com a evolução de consciência, no qual a gente trabalha com aquele cliente com as coisas mais básicas mesmo, informações mais básicas. E depois a gente vai avançando para as coisas mais específicas e deixar o cliente passar por todo esse processo, se ele quiser, sozinho, sem o atendimento de um corretor, sabendo que em qualquer momento que ele travar ali, ele vai ser atendido por um corretor. E eu acho que é aí que está a grande questão de você conseguir fazer uma venda quase que praticamente online, 100% online, sem o intermédio de um corretor ali. É possível. Claro que a gente está falando de uma porcentagem pequena dos clientes, mas se você consegue resolver todo esse processo, deixando o cliente ir cada vez mais longe, nutrindo o cliente com as informações que ele precisa saber, na hora certa que ele precisa saber, você consegue sim fazer uma venda 100% online e de forma humanizada. Não, legal. Eu concordo. Que às vezes você já filtra, já faz uma pré-qualificação quando o cliente já tem alguma ideia ali do empreendimento. Tem que pensar um pouco melhor se faz sentido ou não, às vezes, fazer só uma pré-qualificação para pegar o e-mail e o WhatsApp do cliente para ele ver alguma coisa, com um criativo que já chama atenção o suficiente, não sei. Mas é legal. Esse processo de vendas, ele é legal pra caramba de fazer. Você vai ajustando, vai adequando aqui, vai mexendo ali. E, putz, tu vai vendo os resultados, tá convertendo aqui, não tá? Hoje, as suas vendas, elas estão... Qual é o maior percentual de vendas? A estratégia que mais tem vendido hoje para você é qual? É o cliente que está lá presencialmente? É o cliente que vem do online? É o cliente que cara, compra sem nem visitar? É aquele cliente que compra visitando? a maioria vem do online. E aí eles gostam de fazer uma visita presencial para conhecer o produto. Esse é o principal, assim, a mistura do online para ele conhecer, encantar e traz ele pro stand. E aí ele conhece um pouco melhor dos detalhes, o acabamento, tem uma conversa mais longa. Porque às vezes o cliente ele não vai ter um saco de ficar lendo sobre as especificações, mas ele estando lá no stand, você vai batendo um papo, descontraído, você vai falando de um monte de detalhes que, cara, possivelmente ele não teria paciência de ler. É igual aqueles catálogos do corretor que você vê de alguns incorporadores, tem 113 páginas. É lógico que eu também não vou ficar vomitando esse monte de informação pro cliente. Mas trocando uma ideia com o cliente, você consegue ver o que é importante para ele e o que não é.
o cara tem família, não tem, o cara tem um cachorro, não tem, e aí você vai sendo eu direcionado. acho muito legal quando você fala que a gente tem que personalizar ali, e a gente tem que mudar a nossa forma de atender a todo momento. E eu vejo que isso é uma coisa que acontece muito quando você lança um empreendimento, começa a vender, você vai percebendo qual é a necessidade do cliente, o que, que aquele cliente precisa mais saber, o que, que ele está buscando mais de informação, e a partir daí você prioriza as informações que você vai passar para ele. Então você vê, por exemplo, naquela região ali, as pessoas querem saber o ponto de referência, elas não estão conseguindo entender aonde que é esse empreendimento. Então, você tem que escolher o que você vai mostrar para o cliente. Você não pode mostrar que nem você falou, 50 páginas de Aham, informação. Então exato. você vai priorizar essa informação aqui de acordo com as porcentagens que esses clientes estão apresentando. Então, pô, você tem ali, nessa região, os clientes estão querendo saber muito quanto que é o valor. Né? Então, será que não vale a pena priorizar essa informação, né, de uma forma que ele consiga ser nutrido ali de uma informação mais Não, acho rápido? que faz sentido. Acho que faz sentido. Você botar as informações que são as que mais vão atrair os clientes para eles quererem dar o dado deles para você chegar neles, né? O que mais vai atrair aqueles clientes em específico, né, daquela região ali. Isso é complexo. Mas, Mas isso é completamente ajustável sim. e você consegue fazer isso no meio do caminho. Quando você trabalha com as métricas, você consegue ir trabalhando e ajustando, né? É exatamente isso que a gente faz. Faz o teste, lança, vê qual é a necessidade do cliente ali de informação, prioriza, joga mais para baixo, né? Ou mais para depois aquelas informações que você vê que é depois. Por exemplo, É. você fala que é, dar a informação do valor para o cliente, às vezes, não é uma boa naquele momento. Mas em algumas regiões, não. Em algumas regiões, você tem um resultado melhor quando você apresenta isso antes, ou naquele momento ali. Por quê? Porque existe um tipo de cliente que não vai comprar, independente do valor, que ele só quer saber. Existem aqueles curiosos, então você consegue fazer um filtro para que a sua equipe, né, de corretores possa trabalhar com clientes muito mais assertivos, né, clientes que têm uma maior probabilidade de comprar. Então eu vejo que assim, a gente não pode colocar isso como regra, porque isso varia muito. Você tem que entender e compreender, né, o seu cliente. Eu entendo. É isso que você falou, varia. Tem que estudar, fazer teste, ver o que converte, e é isso. Vai melhorando, vai ajustando o processo de venda. Bom, então, fazendo um resumo, a gente falou na primeira parte das vendas, né? O que é importante fazer para você conseguir vender bem o empreendimento? É fazer uma boa definição do produto com base no estudo de mercado que você fez ali, pegando as necessidades do cliente, É né? isso. Colocando ali quais são as benfeitorias, quais são os serviços que aquele produto consegue agregar, né? Para que aquilo seja atraente para aquele público. Em segundo lugar, você vem aí os benefícios, né, de fazer a venda na planta, você tem o seguro de obra, você tem a valorização desse empreendimento ao longo do tempo, você tem as seguranças do patrimônio de afetação, né? E logo em terceiro, né, mas bem seguido, a gente tem aí um bom processo de nutrir aquele cliente com as informações necessárias, que são necessárias para aquela determinada tipo de produto ali, né, ou de cliente, Uhum. né? E fazer a qualificação desse cliente e fazer o acompanhamento com esse cliente ao longo aí do atendimento. Logo em seguida você tem o fechamento, que nem você falou, das vendas, né? A visita na obra, né? É Visita em isso. loco para ele escutar um pouquinho mais, né? Dedicar um pouquinho mais de tempo e fechar. Teria mais alguma coisa assim que pode influenciar nas vendas e que a gente não abordou? Cara, venda é muito amplo, né? Dá pra fazer uns 3 podcasts de venda. Desde a conexão com os clientes e tal. Mas é isso, eu acho que a definição do produto, ele é o principal, assim, é o que... Fazer um produto acertado pro lugar acertado, com um valor que garanta a margem de lucro para o incorporador e que o cliente esteja disposto a pagar. Eu acho que isso é o... Então, Cadu, a gente está chegando no final desse podcast. Eu queria, assim, para finalizar, trazer três perguntas aqui que eu acho que vão agregar um pouquinho mais e vão fazer você pensar um Vamos pouquinho lá. aí. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte: se você fosse um cliente malicioso, tá? Com o conhecimento que você tem agora, o que que você, cliente, poderia fazer para tirar vantagem do incorporador nessa venda na planta? Cara, então, o cliente ele só vai conseguir tirar alguma vantagem se você tiver alguma fragilidade.
se você não estiver cumprindo alguma coisa que está no papel. Então, se você estiver seguindo tudo, o projeto certinho, o memorial descritivo, cara, o cliente vai querer brigar, mas ele não vai ter direito. Ele pode achar ruim o quanto que for, mas não vai. Então, é isso. O incorporador tem que tomar cuidado para fazer aquele termo de entrega das chaves bem direitinho mesmo. Fazer, né? Porque, assim, tem coisas que tem garantia até a entrega das chaves. Entregou as chaves e o sifão depois do problema, cara, não, esse aqui já passou da garantia. Pode ter dado problema depois ou qualquer Então, coisa. se o incorporador estiver bem resguardado, seguindo bem as normas ali, ele teoricamente está protegido, não tem muita brecha para aquele É cliente isso. malicioso, né? Por isso que é muito importante só vender depois que tem incorporação. Fazer tudo conforme a lei para você evitar um cliente malicioso desse. Se tiver um, já pode ter um rombo grande. E outra pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: o que é que não se pode fazer como incorporador, mas que geralmente os incorporadores fazem? Cara, na realidade são coisas que reduzem o lucro, né? Por exemplo, vai fazer da cabeça dele. Aqui já vendeu e vou fazer do mesmo jeito. E às vezes não faz um estudo de mercado do que muda. Às vezes, cara, as coisas estão mudando tão rápido. Em 5, 10 anos já mudou completamente o mercado. Então, você vai entregar do mesmo jeito. Então, às vezes, você mudar ali, adequar o produto, fazer uma coisa mais adaptável para a realidade do mercado, cara, você vai ter uma conversão de venda muito maior. Porque o teu vizinho, ele vai se melhorar. As empresas do lado, elas vão estar se melhorando. Então, é isso, adequar, fazer o processo para o cliente, para o mercado, para aquele momento. E por fim, tem alguma pergunta, Cadu, aqui que você gostaria que eu tivesse te feito, mas eu não fiz? Cara, eu acho que as pessoas seria bem importante entender assim, para a venda na planta, o quão relevante é a venda, porque o jogo ele se transforma de fato em venda. Então você vai desenvolver o produto pensando na venda, você vai pensar no memorial descritivo pensando na venda, porque isso é o que vai fazer acontecer o negócio. Isso é que vai tornar o empreendimento viável, que vai fazer ele ficar de pé. Então, hoje você tem essa proteção que foi regulamentada pelo Supremo lá dos distratos. Então, a pessoa realmente só vai receber 50% lá na frente. Então, você garante o fluxo de caixa para o negócio. Então, a venda, ela é... Essa lei dos distratos, só para as pessoas entenderem aqui, é uma lei que garante que o cliente não vai distratar, ou ele vai distratar, mas de uma forma que não prejudique a incorporação. Exato. Ele vai receber ali 50% do sinal, 50% da árvore. Isso, ele perde a comissão e 50% do que ele pagou se ele quiser desistir da compra. E que antigamente, até pouco tempo atrás, não tinha essa segurança jurídica. Então, muitas vezes, os incorporadores tinham que devolver o dinheiro reajustado. E atrapalhava a incorporação como um todo. Isso quebrou um monte de incorporadoras. Mas hoje a gente já tem essa segurança. Então, você pensar na venda ali, cara, é o mais relevante. E isso, mostrando a diferença de uma venda de um produto que já está pronto para uma venda em planta, a rentabilidade da venda em planta, quando ela é bem feita, ela é Astronômica. muito diferente. Mas isso é um papo que a gente vai ter em um outro Deixa o pessoal podcast, porque curioso aí, né? isso aí é uma coisa bem interessante mesmo, mas tem que falar com propriedade. Isso aí a gente tem que abordar com muita propriedade. Mostrar Botando os números números. ali para as pessoas. Exatamente. Mas é isso. E é por isso que a gente está nesse mercado. Eu também agora estou apaixonado com venda na planta, não quero saber de outra coisa, porque realmente é bem interessante. Quando você consegue trabalhar, né, principalmente com estratégia, né, você trabalha com capital muito menor, tem margens muito maiores, uma segurança muito maior também. É muito interessante, é muito gostoso mexer com isso. Eu concordo contigo. Somos dois apaixonados aí pela corporação. Muito bom, beleza. E é isso aí, pessoal. É Espero que isso. vocês tenham gostado. Muito obrigado, Carlos Eduardo, aqui pela sua visita. A gente já vai sair daqui com outra marcada, né? Para a gente falar sobre rentabilidade aí de empreendimentos pela na planta. Eu espero que você tenha gostado. E se você ainda não segue o canal aqui, pode seguir. Também vou deixar aqui o link aqui embaixo do Carlos Eduardo, se você quiser seguir esse rapaz aqui, ver as empreitadas dele. E o meu também tá aqui
para vocês seguirem e ficarem por dentro aí de tudo que a gente vai falar aqui sobre mercado imobiliário, mais especificamente incorporações, venda na planta. É isso aí, um abraço. isso. Guilherme Obrigado. Reis. Um abraço.